5 sentidos para o reino de Deus. Tá. Como a gente pode usar esses sentidos para Deus? Acho que todo mundo aqui sabe exatamente o que é cada um, mas a gente tem que entender para realmente compreender como a gente pode usar isso ao nosso favor para louvar o nome de Deus. O que nós declaramos para o Senhor Jesus é basicamente uma reflexão de tudo que a gente vive. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente toca, tudo que a gente sente, é isso que a gente tem que dar para o Senhor Jesus de todo o coração. E, basicamente, a gente vai entender para cada um. A gente vai entender cada um, da minha visão, para a gente poder entender como a gente leva isso para Deus. Eu vou começar falando da visão, que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Tá, vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus 20, 29 e 34. Calma aí. 29 ao 34. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, dizem aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que é que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. A visão, basicamente, é a porta para a gente entender todos os sentidos. Porque você está enxergando agora, né? Amém? Glória a Deus aí. E é isso que a gente tem que... É o primeiro contato que a gente tem com todos os sentidos. E a gente tem que absorver o que faz bem para a gente e o que faz mal para a gente. Ou seja, quando a gente vê uma coisa boa, quando a gente vive alguma coisa boa, a gente quer trazer para dentro. Por exemplo, isso aqui, eu estou vendo todos vocês, e eu quero guardar isso para o resto da minha vida, porque é um momento muito importante para mim. Agora, coisas que eu já vi e vivenciei, que não foram muito boas, eu não quero guardar para mim. E isso vocês vão entender mais para frente, que eu vou falar, que Deus nos deu a total capacidade de filtrar o que a gente quer trazer para dentro ou não. Falando cientificamente, basicamente, os nossos olhos veem situações e mandam para o nosso cérebro, que faz a interpretação do que a gente está vendo. E isso desde bebê, porque eu estou vendo vocês, sei que são pessoas, e a gente conhece isso desde pequeno, que são pessoas. A verdadeira decisão, se a gente vai... foi o que eu falei. A gente que tem que tomar a decisão se a gente vai absorver o que a gente está vendo ou não. Deu para entender? Tá. Eu vou colocar isso mais para frente, mas espera aí. Basicamente, a visão para os planos de Deus não é exatamente o que a gente está vendo aqui. A gente tem que enxergar muito além do que a gente pode enxergar. Por exemplo, um biólogo, ele usa um microscópio, que é um instrumento do trabalho dele. E ele usa isso para ver coisas que ao nosso olho a gente não consegue enxergar. É por isso que ele usa esse instrumento. Nós, cristãos, a gente não tem esse instrumento de trabalho. A gente tem Deus. E Deus faz a gente enxergar muito além do que a gente pode enxergar. Que a gente possa... É o que eu coloquei aqui, no caso, né? Que a gente possa ter olhos espirituais para poder enxergar não o que a gente quer ver, mas o que Ele quer que a gente veja. Outro versículo aqui é Lucas 2, 30 ao 32. Calma aí. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do povo de Israel. É isso mesmo? Tá certo. 30, tá.
E a visão é basicamente isso. Por exemplo, eu estava orando aqui antes de subir e eu tive uma visão de não ver exatamente o que eu estou vendo agora com os meus olhos, mas muito além do que eu posso enxergar. Deus colocou os olhos dele sobre a minha vida para que eu consiga enxergar o que ele quer que eu enxergue. Depois eu vou resumir mais ou menos todos os sentidos para vocês entenderem, mas eu vou falar da audição agora. A audição é a capacidade de ouvir qualquer som, ou seja, o que vocês estão fazendo agora me ouvindo, e eu espero que seja isso. Os ouvidos captam ondas sonoras e as enviam para o cérebro, cujo faz a interpretação desse devido som. E como é ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é aquela ouvir igual a gente vê em filme, tipo, Deus surgindo assim, falando, meu filho. Não, não é isso. Mas pode ser também, né? Mas de outras formas. Não ouve exatamente, mas tudo bem. Ouvir a voz de Deus é obedecer a Ele. Uma expressão que eu li para escrever essa pregação é: aprende mais quem escuta mais. Ou seja, a gente, às vezes, tem... Eu falo por mim e por muitas pessoas. Querer mandar em Deus, né? Falar, Deus abençoa a minha vida, mas tem que ser do jeito que eu quero. Como você quer que Deus faça isso para você? Basicamente, como que você quer que Deus faça o melhor para a sua vida se você está mandando na sua vida e não deixando que Deus mande na sua vida, que é o certo? Do que realmente adianta ouvir e não praticar o que Deus está colocando no seu coração. É aquela expressão de entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o que... Cadê? Peraí. Como eu identifico o que Deus está falando comigo? Porque eu, pelo menos, muitas vezes não soube quando era Deus falando comigo, quando era o meu coração falando comigo. Depois de um tempo eu entendi que tudo aquilo que deu errado no futuro não era Deus, e sim eu. Mas identificar a voz de Deus já foi há muito tempo quando Deus colocou no nosso coração esse entendimento. Quando os nossos ouvidos se santificam, nós nos afastamos de tudo aquilo que é mal diante de Deus. E aí nós já sabemos quando nós estamos preparados para ouvir a sua voz. E o que é o mal diante de Deus? Tudo aquilo que for contra a sua palavra. E o que é contra a palavra de Deus? Aí vocês precisam ler isso aqui, né? A voz de Deus é doce aos nossos ouvidos, não tem barulho, confusão ou malícia. É pura e está direcionada a tudo que é santo, ou seja, direcionado a tudo que é da vontade dele. Cadê? Em Romanos 10, 17... Está aqui. Portanto, a fé vem por ouvir isto. Calma. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. 17, 18. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Como diz nesse versículo, a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus através da mensagem. E a mensagem vem por meio da vontade de Cristo, dos planos de Deus para a nossa vida. Nós ouvimos a mensagem porque Deus espalhou as boas novas para o mundo inteiro. E todos nós somos obrigados a ouvir? Deveríamos ser, né? E assim eu espero que um dia essa mensagem possa chegar para todo mundo, em todos os cantos do mundo. Amém. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio de querer ouvir, de querer seguir, mas a parte dele ele fez. Ele espalhou a mensagem, a fé, a vida e o amor para todas as nações, para todos os cantos da terra. Amém? Falando agora do paladar, e eu fiquei pensando muito isso, mano, como eu vou falar de paladar em questão disso? Tipo, nossa, quando eu faço aquele negócio que agrada a Deus, é um sabor doce, né? Tipo, eu fiquei pensando nisso, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Então, eu vou mudar um pouco o paladar para o nosso falar, mas daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Qual o poder da nossa fala? O quanto as palavras que saem da nossa boca podem afetar a vida de alguém. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu acho que todo mundo aqui já sofreu algum impacto por a fala de alguém. Seja dentro da igreja ou fora da igreja, enfim. Eu vou exemplificar o paladar com as nossas ações. Para quem não sabe, a língua
é um órgão que pode sentir 4 sabores: amargo, azedo, salgado e doce. Quando alguém diz palavras maldosas a você, com um sentimento de querer te ofender, de causar dor, essa pessoa está sentindo um sabor azedo e amargo da sua dor. Mas quando alguém diz palavras que edificam o seu coração e trazem paz e te confortam, aí é um sabor doce. Deu para entender? Porque todo mundo gosta aqui, né? Enfim. Lucas 6, 45. 45 no caso. Cadê? A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Talvez sobre esse sentido seja um pouco mais fácil de eu explicar e vocês entenderem. E antes de pedir para qualquer um tomar cuidado com o que você vai falar, porque eu acho que isso acho que todo mundo devia entender já, é preciso entender que se o nosso coração estiver direcionado para as coisas de Deus, nós não teremos mágoas, raivas ou qualquer outro sentimento que amaldiçoe a nossa vida. A gente não precisa ter medo das palavras que sairão da nossa boca, porque o nosso coração está direcionado para Deus. O nosso coração já foi abençoado pelas palavras do céu, ou seja, tudo que sairá da nossa boca serão palavras do céu. Escrevendo essa palavra, a minha mãe me disse um negócio. Ainda bem que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, né? Imagina se fosse ao contrário. Para a gente ouvir atentamente os planos de Deus e absorver e saber exatamente o que falar. Não só os planos de Deus, mas que a gente saiba ouvir cada um aqui e saber o que é bom para a gente, o que vai ser bom para a gente, e o que não for a gente descarta. Cadê? Resumindo um pouco, falar palavras que agradam a Deus é ter comunhão com Ele. Toda palavra que dele vem devem ser saboreadas como um banquete, pois dela provém todo o alimento que a nossa alma necessita. Agora, outro sentido que eu acho muito importante é o tato. Esse é o sentido que permite ao ser humano sentir o mundo exterior através do contato com a pele. Não necessariamente só com as mãos, mas a pele em geral, mas eu vou falar das mãos aqui, porque as mãos na Bíblia ela tem um poder muito grande. E falando delas biblicamente, elas significam poder, libertação. O tato traz o sentimento e a aproximação de Deus com o homem. Cadê? Em Mateus... Não, errei, pera. Só um minuto, gente. Mateus 9, 20. É que eu me perdi na Bíblia aqui, mas... Acho que foi errado aqui um pouco. Não, tá, mas eu vou ler daqui mesmo, então. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Para vocês entenderem melhor o poder das nossas mãos, enquanto eu estava lendo isso, a Giovana até falou de uma música que é de quem mesmo? Daquela... Eu vou falar, depois você fala a música e vocês ouvem aí, porque eu também não conhecia. O melhor instrumento musical nas mãos de quem não entende nada de música, como, por exemplo, eu, não vai sair nada que preste. Agora, um violão velho, qualquer violão velho e desafinado, na mão de um mestre da música, fará com que saia uma bela melodia. Carta sonora. Violãozado? É isso, ouçam essa música. Assim, vamos exemplificar a nossa vida como se fosse esse violão. A nossa vida nas mãos do inimigo
faz com que as nossas mãos façam coisas imperdoáveis. Imperdoáveis para nós, imperdoáveis para a nossa sociedade. Porque todo mundo sabe que qualquer errinho, ou qualquer errão, qualquer mentirinha ou qualquer mentirona já foi perdoada por Deus. O inimigo faz com que nós fôssemos usados a só fazer coisas horríveis, na qual não nos definem. Alguém considerado criminoso, algum ladrão, quando tem seu primeiro contato com Deus, muda a história toda, a história completa. E essas vidas, a vida desses criminosos, tornam-se abençoadas. Agora, o que diferencia a nossa vida deles? Até porque a gente não mata, eu espero, não rouba também, isso é um dos motivos aí. Mas uma das coisas que diferencia é que antes deles conhecerem a Deus, eles nunca sentiram o toque do Espírito Santo, aquele que invade e transforma, fazendo com que as nossas mãos possam se tornar as mãos de Jesus, fazendo com que as nossas mãos realizem o que Ele quer que nós possamos realizar. O maligno não terá forças e poder algum sobre nós. Que nós possamos ter o tato espiritual e que, através das nossas mãos, pessoas de todas as nações possam ser curadas em nome de Jesus. Assim como num acampamento, eu não conseguia ficar em pé por uma dor no joelho. Um grupo veio orar por mim e logo depois eu comecei a pular. E ali não foi, sei lá, a Aline, a Giovana, qualquer pessoa daqui que oraram por mim. Mas foi Deus que colocou a sua mão sobre o meu joelho e tirou qualquer dor e qualquer aflição que eu podia ter. Talvez eu tenha falado rápido demais, mas porque eu estava muito nervosa. Mas falando do último sentido agora, que é o olfato, e eu também fiquei pensando muito, tipo, mano, como que eu vou falar disso lá? Meu Deus, que cheiro que a gente sente. Esse sentido relaciona a capacidade de sentir o cheiro de todas as coisas. Aqui. 2 Coríntios, e até pensando nisso, que eu falei, nossa, mas olfato, o que eu vou falar disso? Meu Deus! Quando eu fui procurar algum versículo que falasse disso, esse foi um dos versículos mais bonitos que eu achei, que é 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Espera aí, tem um post-it aqui. Mas graças a Deus que em Cristo... Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá a vida e quem está à altura de uma tarefa como essa. Deus nos ensina que cada parte do nosso corpo tem um significado e a gente conseguiu entender um pouco deles. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco desses significados. A visão, as nossas mãos, os nossos ouvidos. E quando Deus nos dá o discernimento de filtrar, foi o que eu falei, Deus nos dá o discernimento de filtrar o que a gente quer para nós. Então, eu posso ver uma coisa e não querer guardar isso para mim, eu posso escutar uma coisa e não guardar para mim, por qualquer motivo que seja. Assim como, por exemplo, quando a gente está num campo de flor, eu, por exemplo, gosto de sentir o cheiro de todas as flores, uma por uma, e agradecer a Deus por Ele ter me dado esse sentido. Eu filtro isso. Eu quero sentir, quero guardar o cheiro daquela flor. Quando eu olhar, eu falar, nossa, eu sei que essa flor, esse cheiro é de tal flor. Assim, quando também eu estou passando num rio fedido e eu não quero sentir o cheiro. Eu posso tampar o meu nariz para não sentir o cheiro disso. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Nós estamos fazendo escolhas todos os dias. Escolhemos o que queremos sentir ou não, escolhemos o que queremos tocar ou não, escolhemos o que queremos falar ou não. Deus nos dá entendimentos e provações todos os dias. Somos chamados todos os dias a consagrar todos os sentidos do nosso corpo a Deus. Usaremos os membros do nosso corpo, todos os nossos sentidos, como instrumento de santidade e não do pecado. Que possamos colocar tudo o que temos no lugar santo e que as nossas vontades possam ser usadas de forma a glorificar o nome de Jesus na terra.
Amém. Eu vou falar mais um pouco, acho que foi muito curto aqui, mas basicamente o que eu tinha para falar era isso. E como a gente pode usar esses sentidos que Deus nos deu para glorificar o nome dele. Eu, por exemplo, tenho um chamado muito forte assim por mídias, fotografia, enfim. Deus me deu o dom, talvez, né, para eu conseguir pegar uma câmera e ter facilidade para tirar uma foto. Quando eu recebi isso no acampamento, inclusive, quando eu estava com uma câmera no pescoço e alguém veio orar por mim e falar que através desse instrumento as pessoas possam ver o que Jesus quer que as pessoas vejam. Então, Deus só está me usando para pegar uma câmera, para que eu possa clicar na câmera, mas o que as pessoas estão vendo não é o que eu quero que elas vejam, mas sim o que Deus quer que elas vejam. Assim como qualquer pessoa que está cantando aqui, antes dela cantar a música, ela ouviu a música para estar fazendo isso. E ela interpretou a música do jeito que ela quis, mas, enfim, eu espero que seja de uma forma boa. E ela está passando essa música para fora através da fala, para que essa música possa tocar cada vez mais e mais pessoas. Antes de começar aqui, eu estava lendo um pouco com a Giovana e ela falou um exemplo do Rei Leão. Todo mundo aqui conhece Rei Leão, né? Como assim não dá spoiler, mãe? A gente assistiu quando a gente era desse tamanho. Eu ainda sou desse tamanho, mas... Quando o Simba tá lá, achando que ele não pode mais ser rei da selva e tal... Gente, não é spoiler. Todo mundo já assistiu o desenho. Enfim, tem 2 leões. Eu não vou dar spoiler, então. Tem 2 leões, o Mufasa e o Simba. O Simba é filho do Mufasa. É isso, né? É isso. Depois que o Mufasa morre... Opa! Depois que o Mufasa... É do outro filme, é do desenho, gente. É do desenho. Depois que o Mufasa morre, o Simba precisa mandar na selva toda, porque ele é o rei. Só que ele não consegue enxergar isso. Assim como muitos aqui não conseguem enxergar o potencial que tem dentro de si. Aí o Simba vai lá, na água, ele vê o reflexo dele, e nisso, o Mufasa surge das nuvens, do céu, do nada. E começa a falar com ele. Fala que ele nunca esteve sozinho, assim como Deus é com a gente nunca esteve sozinho. E mesmo o Mufasa não estando ali fisicamente, Deus também não está aqui do nosso lado fisicamente, mas a gente pode sentir ele de muitas maneiras, assim como o Simba sentiu. O Mufasa diz para o Simba que ele nunca esteve sozinho e para ele acreditar em si mesmo. E eu fiquei pensando de muitas maneiras, assim, como eu posso dar exemplos de como a gente pode usar esses sentidos e tal. Aí foi quando eu lembrei que minha mãe, eu acho, me falou uma história de uma mulher que... falando nisso, então uma pessoa surda não pode ouvir a voz de Deus? Pode. Uma pessoa cega não pode enxergar além do que Deus quer mostrar? Pode. Aí foi quando eu lembrei disso que a minha mãe falou, de que uma mulher, eu acho que ela era música, não sei, era música? Não tá, enfim. Uma mulher, ela perdeu a visão. Ela perdeu a visão. E depois que ela perdeu a visão, ela agradeceu a Deus por ela ter perdido a visão. E aí, eu fiquei pensando, mano, como a gente pode agradecer por ter perdido a visão, sabe? Mas foi disso que eu entendi que Deus falou com ela através de N outras coisas. Deus deu o dom da música para ela. Ela compôs uma música muito famosa. Muitas músicas muito famosas.
aponta aqui e falou aqui para mim. E, enfim, ela sentiu Deus compondo, escrevendo, tocando algum instrumento. E é assim que a gente tem que ser. Muitas vezes a gente não, sei lá, fala, ai, mas eu nunca tive uma visão. Mas, cara, você tem olhos para ler a Bíblia e compreender, filtrar o que Deus quer para você. E eu não sei quanto tempo deu, mas calma aí, eu vou falar uns negócios aqui. E amém. Que Deus possa nos dar olhos sensíveis, mãos sensíveis, ouvidos sensíveis, bocas sensíveis, para a gente sentir não o que a gente quer sentir, mas o que Ele quer que a gente sinta. E eu acho que é isso.